Graça e paz, amados. Nós estamos trabalhando uma sequência de mensagens que tem como tema redescobrindo o poder mobilizador do Espírito Santo na sua igreja. Domingo passado, quem esteve aqui pôde saber quem é o Espírito Santo e para que ele veio. Aí você ficou sabendo, se você não ficou sabendo, você vai ficar sabendo nessa noite, que o Espírito Santo, ele não é uma emoção espiritual, que também ele não é uma emanação de Deus, muito menos uma manifestação de poder. Também não é uma capacitação, muito menos a pombinha da paz e nem a terceira pessoa numa hierarquia divina. Vimos que o Espírito Santo, ele é o Deus anunciado e é o Deus revelado. Portanto, o Espírito Santo é Deus presente na terra em convivência com todos os homens. E hoje, nós temos a segunda mensagem da série. E hoje falaremos do Espírito Santo, o líder da igreja, o que ele faz na igreja do Senhor. Um certo dia, você e eu, nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo e temos vivido uma vida segundo os nossos princípios e direções que nós escolhemos dentro de um evangelho que nós achamos que tem a nossa cara. Muitas vezes a gente vem ao culto, ficamos calados, muitas vezes apenas assistimos ao culto e outras vezes nem sequer participamos dele. E ainda saímos criticando. A pergunta é: o que acontece com nossas igrejas de hoje? Ou melhor, com as pessoas de hoje, com os crentes de hoje? Nós vamos verificar o que acontecia na igreja de Atos e por que deixamos de ser como eram no passado, de viver com intensidade o evangelho do Senhor. Nosso anseio, amado, e obrigação como cristãos, deve ser o de se encaixar no pleno propósito do que Deus tem para cada um de nós. E certamente Ele não ficará satisfeito com nada menos do que isso, para a minha vida e para a sua vida. Por isso que os evangelhos, eles nos ensinam a caminhar na direção do Senhor. Nós também não devemos nos satisfazer com algo que esteja aquém disso, de fazer a vontade de Deus. Devemos ser desejosos de termos tudo que Jesus conquistou para cada um de nós ali na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Ele conquistou para cada um de nós. E nós devemos descobrir esse propósito na palavra de Deus, e é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Ali na igreja de Atos, o Espírito Santo capacita cada cristão a testemunhar e viver a vida cristã. Nessa noite eu quero compartilhar com os amados duas capacitações transformadoras do Espírito Santo de Deus. A primeira é que ele nos ajuda a testemunhar. E a segunda é que ele nos ajuda a viver a vida cristã. Aí na tela está o texto de Atos 4, 28 a 35, mas eu gostaria de ler. Os irmãos, quem tem sua palavra, por favor, abra Atos 4, 23, 5 versos anteriores.
Atos 23 a 35, por favor, abram. O texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Verso 25. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E o texto que nós lemos, ele fala em intrepidez, e intrepidez, essa palavra grega, vem da palavra grega parecia. Lá no verso, em Atos 4,13, 4,29 e 4,31, faz referência a esse termo. E o que ele significa? Ele significa falar destemidamente. Intrepidez é isso. É liberdade em falar, é franqueza em falar, falar abertamente, falar francamente, falar sem segredo, sem uso de figuras, de linguagens ou com comparações. É falar com confiança aberta e destemida, para que todos possam entender. E é isso que eles pediam ao Espírito Santo de Deus, para que acontecesse ali no meio deles. Em Atos 4,13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ora, quando olharam aquele homem falando de Pedro e João falando de tal forma, eles ficaram simplesmente pasmos, porque eles sabiam quem era aquele homem. Quando nós olhamos homens simples, falando com grande intrepidez, com grande clareza, nós entendemos que eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo. Pedro e João não haviam sido instruídos em escolas rabínicas nenhuma, e não tiveram instrução em escola teológica alguma, mas eles estavam tão cheios do Espírito Santo
que era um canal de comunicação do Santo Espírito de Deus. Os servos do Senhor, eles precisavam de coragem espiritual para enfrentar as ameaças contra eles e para continuar a proclamar a palavra de Deus. Diz o texto que após eles serem soltos, sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para os seus amigos e irmãos, e a primeira ação deles não foi reclamar de que tinham sido presos, não foi reclamar de que era difícil pregar a palavra de Deus, mas eles simplesmente foram louvar a Deus. A primeira ação, depois que eles saíram da prisão, a oração deles reconheceu como soberano nas suas vidas o Senhor Jesus, que o Espírito Santo era soberano, foi soberano, realizador nas suas vidas. Reconheceram que eles eram simples instrumentos de Deus nas mãos do Senhor. Que a obra que estava sendo realizada não era obra humana, mas sim a obra sobrenatural do Senhor. Eles eram simples instrumentos de Deus na mobilização daquela multidão que estava em Jerusalém. Verso 29, ele diz assim: agora, Senhor, depois de terem sido soltos, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez. Que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Era o que eles mais queriam, intrepidez para proclamar a palavra de Deus. Incrível que no verso 29, eles pedem ao Espírito Santo que lhes dê intrepidez também para anunciar a palavra do Senhor. Assim como anteriormente, eles poderiam trazer diante do Senhor a sua própria situação, a sua autocomiseração e dizer: olha, amados, meus irmãos, meus amigos, Senhor, clamar a Deus e dizer: nós somos presos, levaram-nos para a cadeia, porque eles estavam sendo atacados, perseguidos, mas não fizeram isso. Reconheceram que os ataques não eram contra eles, contra as pessoas, mas sim contra os próprios Senhor. Não era contra eles. Incrível que após o derramar do Espírito sobre eles, o Espírito lhes deu uma nova visão, eles ganharam uma nova visão. Em vez de olharem para eles, eles passaram a olhar para fora, olhar a necessidade do outro e saber que eles precisavam de intrepidez para ministrar da palavra de Deus. E a intrepidez leva eles a orarem, não para que seus inimigos fossem aniquilados, para que seus inimigos fossem exterminados, que é isso que nós, seres humanos, queremos sempre fazer quando somos atacados, queremos revidar. Não, eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles pediram forças ao Senhor para continuar a testemunhar, mesmo diante das aparentes impossibilidades. Queriam semear a palavra de Deus, queriam anunciar a palavra. Queriam mobilizar, queriam ser cada vez mais capacitados pelo Espírito Santo de Deus para ministrar a palavra de Deus a quem estava perdido. Quando a perseguição vem, meu amado, qual que é a tua primeira reação? Se esconder? Se calar? Ou orar a Deus e pedir intrepidez para que você possa continuar fazendo a obra de Deus? No verso 30 temos uma amostra de que eles estão conscientes de quanto, deixa eu colocar aqui, de quanto a eficácia da pregação foi ajudada pelas curas realizadas pelo Espírito Santo de Deus e pelos sinais que o Espírito Santo operava no meio da multidão, mediante o nome de Jesus. E oravam pedindo intrepidez, porque eles queriam mais. Eles queriam continuar pregando. Eles queriam
salvar vidas, eles queriam falar daquilo que tinham recebido, queriam compartilhar. Isso tem impactado meu dia a dia. Será que eu tenho feito a vontade do Senhor? Será que eu tenho corrido atrás daqueles que não têm a palavra de Deus ainda em seus corações, que ainda não foram resgatados? Como eu e você temos compartilhado a palavra de Deus? Com uma pessoa? 2, 3, meia dúzia? Ou 365, uma por dia? Será? Amados, e nós somente podemos, eu e você, somente podemos dar se nós recebemos. Você só pode dar se você está cheio, se você transbordou. Se você está vazio, você não pode atender a necessidade de ninguém. Se eu estou vazio, não posso. Se está faltando alguma coisa para mim, eu não posso. Mas só se eu conseguir transbordar é que eu consigo compartilhar aquilo que tem transbordado na minha vida. Se eu e você não buscarmos a presença de Deus, se não acontecer isso, se você não derramar, se não sobrar de você, você não tem nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer. Eu posso levar uma vida teologicamente correta, dentro dos padrões, mas estar fechado comigo mesmo, ser um agente secreto de Deus e não compartilhar a palavra de Deus nunca com ninguém. Precisamos transbordar, meus amados, para que a palavra de Deus, ela possa ser divulgada. Tendo eles orado, tremeu o lugar, diz o texto, onde estavam todos reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Amados, o anunciar a palavra de Deus, ela não cabe apenas aos pastores, aos missionários, ela não cabe apenas àqueles que estudaram, que foram assim. Não! Cabe a todos nós anunciar a palavra de Deus. Cabe a mim e a você. Você que está no primeiro amor ainda, anuncie a palavra de Deus. O texto diz que tremeu aquele lugar. E, normalmente, no Antigo Testamento, quando acontecia algo muito poderoso, que em teologia se chama teofania, era a manifestação de Deus que era quase que tangível pelos seres humanos. E ali oraram e o lugar tremeu. Foi uma demonstração de que Deus estava presente naquele lugar. E mais uma vez receberam a intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Receberam a injeção de confiança que haviam pedido ao Senhor para falarem e anunciarem a palavra de salvação, anunciarem a obra do Senhor Jesus Cristo, anunciarem a ressurreição, para dizer que Cristo foi à cruz do Calvário por cada um daqueles que estavam ali, que Cristo deu sua vida por amor, que Cristo ressurgiu ao terceiro dia e que subiu aos céus e enviou o Espírito Santo de Deus para que todos fossem ministrados e salvos. Afinal de contas, qual era o propósito daqueles irmãos pedirem intrepidez, pedirem para serem cheios do Espírito? Será que era por algum interesse próprio? Alguma autoglorificação? Alguma autossatisfação? Ou era apenas para ter uma experiência com o Deus Todo-Poderoso? Ou alguma motivação errada? Eu vou dar um exemplo para os irmãos de motivação errada. Vou ler para os irmãos o texto de Atos 8, 18 a 24. Se você tem sua Bíblia, abra.
Marque aí, isso é o que o cristão nenhum deve fazer. O texto diz: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, oferecendo-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, não respondeu. Pedro já de cara bateu neles: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que de nada do que disseste sobrevenha a mim. Motivação totalmente incorreta. Foi repreendido pelos apóstolos, por Pedro. E a motivação correta? Minha e sua. Obviamente, amados, é de estarmos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para servir o Senhor em todo o tempo. E como um exemplo de motivação correta, nós temos lá em Atos, que eu vou ler para os irmãos também, Atos 6, de 8 a 10, Estevão, com a motivação correta, diz o texto assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e Deus. Quando você está cheio do Espírito, quando você está fazendo a obra de Deus, quando você se propõe, se dispõe nas mãos do Senhor, o inimigo se levanta. O inimigo se levanta para te derrubar, para te envergonhar. Se você, meu amado, minha amada, se você estiver no caminho certo, certamente você vai ter lutas. Nós vimos com todos os apóstolos. Motivação correta? Lutas, com certeza. Certamente a luta virá. E que Deus nos ajude a termos as motivações corretas para querermos intrepidez, porque o Espírito Santo capacita cada cristão a testemunhar e viver a vida cristã. Amados, não é fácil. Ninguém te disse isso, né, até hoje. Não é fácil viver a vida cristã, não é fácil testemunhar. Você vai ter sempre o inimigo tentando te derrubar. Da nossa proposição, nós temos duas capacitações que o Espírito Santo ajuda a testemunhar e ajuda a viver. E na segunda parte do texto, nós lemos sobre a ação do Espírito. Atos de 4, 32 a 35, diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Pois
Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A ação do Espírito foi tremenda no meio daquele povo, que os transformou, de tal forma que tinham um só sentimento, tinham uma só esperança, estavam envolvidos com a obra do Senhor, de tal forma que o que eles tinham não era importante para eles, mas era importante para a comunidade, viviam com grande generosidade, tinham suas vidas em conjunto, suas vidas em comum, e esta comunhão era muito estreita, e era acompanhada pela ministração, pela pregação, pelo anunciar da palavra de Deus pelos discípulos. E é incrível que 2 atos caracterizam a vida em comum daqueles dias, diferentemente dos dias de hoje. Eles tinham uma mentalidade diferente. O apóstolo Paulo se refere a isso como as pessoas que foram renovadas pelo Espírito Santo de Deus, que foram alçadas, pinçadas do mundo e trazidas para o seu reino. Eles têm uma mente transformada, têm uma metanoia, uma mente renovada em Cristo Jesus, e tinham também um propósito comum, que estava unida na devoção do Senhor Jesus Cristo, e estavam dedicados a servir a Deus de uma forma geral nas suas vidas, e oferecer suas vidas e seus bens ao Senhor. Demonstração de que amavam a Deus sobre todas as coisas. Se dispunham das suas vidas para o Senhor. E eles, diz o texto, que perseveravam na doutrina, na comunhão diária, no partir dos pães, nas orações, e tudo lhes era comum, viviam com alegria, e o texto fala que eles viviam com singeleza de corações, louvando a Deus. É diferente dos nossos dias ou não? Totalmente diferente, amado. Totalmente. O primeiro, demonstravam que amavam a Deus sobre todas as coisas. Estavam dispostos a fazer a obra de Deus, a proclamar com intrepidez, queriam mais para fazer a obra de Deus, se entregaram completamente à obra do Senhor. E o segundo é que seus bens estavam sujeitos aos seus próprios controles, obviamente, mas dispunha-se a deixá-los para a comunidade, caso fosse necessário. À disposição de quem? À disposição do próximo. É uma demonstração de amor ao próximo, ao necessitado. Eu creio que isso não é coincidência nenhuma, que isso vem de Deus, quando você entrega a sua vida para o Senhor, de você amar a Deus sobre todas as coisas que você deveria fazer. E aqui nós temos a demonstração de que o próximo é tão importante para você quanto você. Como já disse, não é coincidência, pois a resposta de Jesus àquele fariseu que o questionou, quando ele foi arguido sobre qual era o maior mandamento, sabe o que Jesus responde? O Senhor Jesus responde que o maior mandamento, o primeiro, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aquele povo de Atos estava fazendo isso, amando a Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo o entendimento. E o Senhor responde ao fariseu que o segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não é coincidência.
Isso é a palavra do Senhor sendo vivida na igreja de Atos. Amar a Deus sobre todas as coisas, numa demonstração de entrega total e de compartilhar os bens, uma demonstração de que isso não era apenas uma coincidência, mas era simplesmente o que o Senhor havia planejado. Esses são alguns dos sinais de uma comunidade viva, de uma comunidade operante, uma unidade interior. Era um coração só e uma alma, diz a palavra de Deus. Olha no verso 32 o que ele diz. Da multidão dos que creram, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas, por tudo lhes era comum. Isso é um sinal de uma comunidade viva, de alguém que compartilha. O coração e a alma era um só sentimento, diz a palavra de Deus. E é incrível que a geografia da fé, ela extrapola o corpo seu e vem para fora, vem para outro para compartilhar, para ver a necessidade do outro. Aí também há unidade exterior. Ninguém considerava exclusivamente o que era seu, o que possuía, mas era da comunidade. Havia sim um direito à propriedade, mas não lhe era de uso exclusivo. Não mexa no meu carro. Aquela teologia de para-brisa que nós temos hoje, né? Este carro pertence ao Senhor. Aborde o irmão na rua, vê se consegue pegar o carro dele emprestado por uma semana. Vai lá. Fala, irmão, o carro do Senhor, empresta ele para eu usar uma semana. Frase farisaica, né? A geografia espiritual aí não serve, não sai para fora, fica nele mesmo. Era uma liberdade de 100% das pessoas, não existia barreira e as pessoas viviam intensamente entre si. Era uma unidade ampla, tudo lhes era comum, diz o texto, sem restrições. Eles conciliavam quantidade com qualidade. O texto fala que eles viviam com grande poder. E com Jesus, amado, é assim. Os apóstolos foram chamados, conviveram com o Senhor, treinados pelo Senhor e autorizados a fazer a obra dele. E eles delegaram isso, sabe para quem? Para cada um de nós, para fazermos isso. A mim e a você. Poder para testemunhar, para falar da palavra de Deus com intrepidez, para trazermos vida para o Senhor. Verso 33 a 37, ele trabalha ainda a graça de Deus. Havia em todos eles abundante graça. Em todos, diz o texto. Não era em um ou outro, ou no apóstolo, era na igreja todas. Na igreja toda viviam todos cheios. Era intensa a qualidade abundante da graça do Senhor. Sabe por quê? O texto diz que, olha o que diz o texto, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam para compartilhar. Isso é ser diferente. Isso é ser uma igreja diferente. É ser uma comunidade diferente. Se não for ao Senhor, meu amado, se não for ao Senhor, você e eu não entenderíamos a obra de restauração das vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você. Que a palavra de Deus confronte a minha vida e a sua vida, e que nós possamos ter pelo menos um lampejo do que esse povo da igreja de Atos viveu, do que o povo daquela época compartilhou, da intrepidez que eles tinham em ministrar a sua palavra. Palavra de Deus que ela possa ser transformadora.
Eu quero ser diferente. Eu quero compartilhar mais a palavra de Deus. Eu quero ser um homem definitivamente de Deus. Eu vi certamente a pregação de um pastor americano dizendo que é difícil, é mais fácil pregar do que viver o Evangelho. Também é mais fácil ouvir do que praticar o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês, que Ele possa nos restaurar, que Ele possa nos renovar, que Ele possa fazer tudo novo na minha e na sua vida, que nós possamos ser pessoas diferentes de tudo, de todos que nós temos vivido até hoje, diante de tudo que ouvimos, que foi lido na palavra de Deus. O que fazer a não ser dizer: eis-me aqui, Senhor, transforma a minha vida, faz tudo novo, porque o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que restaura, o Deus que transforma vidas, que tira a gente da lama e transforma em príncipes. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, que dizer ao Senhor? Nós precisamos dizer a Ti, Senhor, que reconhecemos que precisamos renunciar ao nosso ego, Senhor. Precisamos dizer a Ti que precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito para mudar o nosso método de viver, Senhor. Precisamos dizer a Ti que nós nos arrependemos de nossos pecados, ó Deus. Precisamos confessar a Ti do nosso hedonismo, pois temos pensado somente em nosso bem-estar, ó Deus, e não no bem-estar do nosso irmão. Precisamos nos arrepender de nossos maus caminhos e pensamentos. Precisamos nos render a Ti, Senhor, e reconhecer que somos morada do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso queremos ser diferente do que temos sido até hoje. Reconhecemos que somos limitados, mas sei que através do Teu Santo Espírito podemos ser transformados, podemos ser cheios do Teu Espírito que é santo. Ó Deus, hoje queremos que esse enchimento, Deus, aconteça em nossas vidas, que a partir de hoje nós possamos ser pessoas diferentes. Enche-nos, Senhor, como cantamos aqui, porque cheio queremos estar. Ó Deus, queremos nos envolver com o Teu reino, queremos fazer a Tua obra, queremos proclamar, queremos servir, Deus, queremos estar à Tua disposição. Em nome de Jesus. Amém. E assim seja, Senhor. Meu amado, minha amada, se você deseja se envolver com a igreja, com o serviço da Igreja Batista Borda do Campo, procure um dos líderes, a mim, o Renato, o Átila, o Eduardo, Reginaldi, o pessoal da recepção. Ache o seu lugar na igreja do Senhor. Busque, engajem-se na obra do Senhor, para que você possa testemunhar com intrepidez, meu amado. Que amanhã, que a segunda-feira seja um dia diferente para você, que você possa ser usado grandemente por Deus no seu trabalho, que você possa abençoar vidas, em nome de Jesus. Amém.